Terminando a leitura, mantenham as Bíblias abertas nessa passagem. Apocalipse 3, de 7 a 13. Desnecessário dizer que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, toda a palavra de Deus fala ao coração. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, desde Gênesis até Apocalipse, tudo fala ao coração do povo de Deus. Tudo veio do Senhor. Mas eu creio que é unânime dizer que há passagens da Bíblia que nós nos identificamos mais, às quais nós somos mais apegados. De repente, os irmãos gostam mais de alguns dos salmos, de repente, aquele sermão das bem-aventuranças dito por Cristo, de repente, algum trecho específico que fala ao seu coração. Eu quero dizer que sou apegado a toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há porções que me impressionam mais do que outros. E esses primeiros capítulos do Apocalipse são textos que geralmente mexem bastante comigo. Do capítulo 1 até o capítulo 3, eu realmente sou muito empolgado com essas passagens. Eu imagino o desejo de João, de Jesus Cristo, ao fazer essa revelação a João. Naquele período, a igreja estava sendo grandemente perseguida. Naquele período, as pessoas morriam por declarar o nome de Cristo. Só para nós termos uma ideia. Cristo, quando morreu crucificado e ressuscitou, ele tinha 12 apóstolos. Tinha 11 porque Judas o traiu. Mas no lugar de Judas entrou Matias. E mais lá na frente também se converteu Paulo. Quando João está escrevendo este livro, apenas ele, de todos os apóstolos, estava vivo. Apenas ele. A perseguição era muito grande. E João, apesar de vivo, estava preso. Ele estava aqui na ilha de Patmos. Os irmãos se lembram de Antipas, aquela fiel testemunha? O capítulo 2, versículo 13, diz assim: conheço o lugar em que habitas, está o trono de Satanás, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto, onde Satanás habita. Então, só para a gente ter ideia de como é que era a perseguição, tinha um outro servo do Senhor que não era apóstolo, mas que servia ao Senhor com fidelidade, Antipas. E aqui está dizendo que naquele período, Antipas foi morto. Eu tinha falado sobre isso há um tempo atrás, e um irmão na entrada, ele me lembrou uma coisa bem interessante, que nos serve para termos ideia de como é que foi aquele período. Quantos aqui sabem como Antipas foi morto?
Alguém aqui sabe como é que Antipas foi morto? Eu sei que os irmãos gostam de estudar a história da Bíblia, alguns devem ter conhecimento. Antipas foi morto da seguinte forma: pegaram um bezerro de bronze, grande e oco, e colocaram Antipas vivo dentro desse bezerro de bronze. Então estava Antipas dentro de um bezerro de bronze. E incendiaram esse bezerro de bronze. Começaram a esquentar o bezerro. O que aconteceria com quem estivesse dentro? Morreria de uma forma bem tormentosa, de uma forma cruel. Morreria assado, sapecado, queimado, cremado, eu não sei. Eu sei que morreria de uma forma bem torturosa. E foi assim que Antipas foi morto, a fiel testemunha de Cristo. Qual a razão pela qual Antipas foi morto? Tão somente porque servia ao Senhor. Então esse foi o contexto onde Cristo quis mostrar para João o livro de Apocalipse. Um contexto de grande perseguição. As pessoas, por professarem o nome de Cristo, eram mortas. Seus bens eram tomados. Elas eram perseguidas, elas eram espancadas. Todos os amigos de João estavam mortos. Seus apóstolos, seus colegas, estavam mortos. Apenas ele, preso e idoso. Então, nessa situação, Deus, na pessoa de Cristo, aparece para João e revela esse livro. Apocalipse, literalmente, quer dizer revelação. Literalmente é isto. Então, Cristo irá revelar para João o que aconteceria no futuro. E sabe o que Cristo faz? Cristo mostra que, apesar da perseguição que a igreja estava sofrendo, Deus continuava no controle. Cristo, no livro de Apocalipse, mostra que, apesar de todas as dificuldades que sobrevinham naquela época e que sobrevêm ao longo dos anos, isso não muda o fato de que Deus está sempre no controle. Então, se me perguntassem, pastor, qual é o objetivo principal do livro de Apocalipse? Eu diria: o objetivo principal é mostrar que Deus está sempre no controle. Deus está sempre no trono. Às vezes nós lemos aquele período da tribulação, onde o anticristo estará na terra, fazendo perseguição às pessoas, e nós somos tentados, ou nós somos condicionados a achar que naquele período, quem estará no controle do mundo vai ser Satanás. Não. Continuará sendo Deus. E Deus, como é dono de tudo, Ele permitirá que Satanás exerça uma influência naquele período. Mas Deus é quem está sempre no trono. O livro de Apocalipse quer mostrar isso. A que eu comparo isso, meus irmãos? A realidade e a necessidade de que nós sempre precisamos de olhar para o Senhor. Nós não podemos, de momento algum, olhar para as circunstâncias e deixar de se concentrar no Senhor. Lembram-se de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas? Cristo estava andando sobre as águas. Pedro falou: se realmente és tu, manda que eu vá ter contigo. Cristo falou: venha. Pedro começou a andar sobre as águas, olhando para o Senhor, e andava normalmente. Mas de repente ele começou a olhar para as circunstâncias, o vento, as ondas, e aí ele começou a afundar. O que isso quer dizer? Cristo continuava ali perto. Cristo continuava ali do lado. Quando ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Cristo estendeu a mão e o segurou. Quer dizer, havia uma proximidade. Mas o fato é que, mais perto que Deus esteja, se nós deixarmos de olhar para Ele e olharmos para as circunstâncias, nós vamos afundar. Precisamos olhar sempre para o Senhor. Quando eu estava num dos institutos missionários, eu precisei de fazer um curso de treinamento no meio do mato. Então, o que nós precisávamos fazer? Nós andamos 3 dias naquela, não sei se é floresta, faz parte da Mata Atlântica, Mato Grosso do Sul. Então a gente andou 3 dias pelo meio do mato. Não tinha cidade, não tinha casa, nada disso. E como é que nós nos locomovíamos? Nós tínhamos um mapa e tínhamos uma bússola. Então nós precisávamos aprender onde é que nós estávamos através do mapa. E qual direção nós precisaríamos tomar através da bússola? Como é que nós precisávamos fazer? A bússola mostrava o rumo. Para a gente não ficar o tempo inteiro olhando para a bússola, quando a bússola mostrasse o rumo, a gente pegaria alguma coisa no horizonte que fosse referencial.
uma árvore, uma montanha, alguma coisa no horizonte que fosse referencial. E como a gente já tinha um referencial, era só seguir olhando para aquele referencial. Enquanto nós tivéssemos aquilo no horizonte, nós não nos desviaríamos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não nos perderíamos. Meus irmãos, nessa carreira cristã, a palavra de Deus é o nosso mapa. E nós precisamos ter sempre Cristo como referencial, olhar sempre para o Senhor, e olhando para o Senhor, a gente não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o objetivo do livro de Apocalipse, mostrar que o Senhor está sempre no trono, que Ele está sempre reinando. Então eu gostaria de, nessa manhã, pensar especificamente nesse texto que nós lemos, considerando que o Senhor quer sempre falar para o seu povo que Ele está no trono, que Ele está reinando e que Ele está no controle de tudo. Este livro, esse texto que nós acabamos de ler, é uma daquelas 7 cartas do Apocalipse. Eu sei que no passado nós já fizemos um resumo dessas 7 cartas. Hoje nós vamos nos prender apenas a essa. Então são 7 cartas, e só recapitulando aquilo que nós já vimos no passado, só trazendo a memória de novo, essas cartas refletem igrejas que existiam na época. Então naquela época tinham essas igrejas locais. Mas também reflete igrejas dos nossos dias. Essa igreja pode ser classificada como Filadélfia, como Sardes, como Esmirna, ou reflete a atitude do coração de cada crente. De repente a atitude do seu coração é de um Filadélfio. De repente a atitude do seu coração é de um Esmirno. Então reflete esse tipo de atitude. Quer dizer, se aplicou para as pessoas naquela época e se aplica para a gente hoje. Num sentido geral, nós estamos num período chamado de Laodiceia. Um período onde, infelizmente, a igreja pode muito, mas tem feito pouco. A igreja pode muito, mas tem feito pouco. Então, um alerta geral. Um alerta geral. Em relação a tudo isso, onde é que Cristo está na minha vida? Onde é que Jesus está no meu coração? Bom, no sentido teológico, eu sei que Cristo está no trono. No sentido teológico, eu sei que Cristo está reinando. Mas no sentido prático, no sentido pessoal, onde é que Cristo está na minha vida? Eu queria que vocês mantivessem a sua mão nessa passagem e comparassem um texto, só para a gente refletir sobre isso. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Verso 20, diz assim: Disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda outra vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. É um texto conhecido. Fala daquele período onde Sansão foi preso pelos filisteus. Filisteus. Então, ali está dizendo, Juízes 16, verso 20, que Dalila, fazendo um teste com Sansão, disse: Os filisteus vêm sobre ti. E Sansão falou: olha, vai ser muito fácil vencê-los, porque ele pensava que o Espírito do Senhor ainda estava nele. E o texto fala: ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado. Por isso que eu fiz a pergunta, meus irmãos: onde é que Cristo está na nossa vida? Se perguntasse para Sansão onde é que Deus está, Sansão diria: Deus está nos altos céus, no domínio de tudo. Mas ele não sabia que Deus já não estava mais no coração dele. O Espírito do Senhor já tinha se retirado. Eu não sei o que é mais triste: saber que o Espírito do Senhor ter se retirado, ou a pessoa não ter se dado conta que o Espírito do Senhor havia se retirado. São considerações importantes, porque, meus irmãos, não existe infabilidade na vida cristã. Não existe infabilidade na minha vida. Se eu não fizer uma constante reflexão pessoal, se eu não fizer um constante exame da minha vida diante de Deus, poderá dar-se o caso do Espírito do Senhor não estar mais se agradando da minha vida e eu não perceber.
Então nós precisamos considerar isto. Onde é que Cristo está na minha vida? Eu sei que já havia citado isso que eu vou citar para os irmãos no passado, mas a palavra de Deus nunca é demais repetir. Capítulo 2, versículo 1, os irmãos sabem que Cristo está no centro da igreja. Observe aí. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Então ele está dizendo aí que ele está no meio dos candeeiros. Ele está no centro das igrejas. É assim que Cristo começa as suas cartas. Mas os irmãos se lembram como é que Cristo termina as suas cartas. Ele começa no centro, mas ele termina de fora. Capítulo 3, versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, é importante essa consideração, porque Sansão não fez essa consideração, o Espírito do Senhor saiu e ele não percebeu. As igrejas aqui representadas ao longo da história não fizeram essa consideração, e o que aconteceu? Cristo, que estava no centro, quando menos se esperou, ele estava do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato, eu quero entrar, ninguém vai ouvir a minha voz, ninguém vai abrir a sua porta. Meus irmãos, onde Cristo está nas nossas vidas? É importante que nós reflitamos e consideremos isto. Diante desse alerta geral, diante dessa reflexão, que é só entre você e Deus, é só entre mim e Deus, não existe intermediário, não existe interferência. Diante dessa reflexão, vamos então à exposição do que nós acabamos de ler. Exposição do capítulo 3, de 7 a 9. Começa dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia. Todas as 7 cartas são endereçadas ao anjo. Nós vamos falar sobre o anjo daqui a pouco. O que significa Filadélfia? Esses nomes na Bíblia têm significados. Filadélfia são 2 expressões gregas. Philos, de filantropia, quer dizer amor, e Delphos quer dizer irmão. Delphos em grego quer dizer irmão. Então, quando fala Filadélfia, está falando Philos, amor, e está falando Delphos, irmão, ou seja, amor fraternal. Então, aquela igreja era uma igreja identificada pelo seu amor fraternal, uns para com os outros. Sabe algo muito importante que nós precisamos considerar também? Dessas 7 cartas, o esboço é o seguinte: elogio, repreensão. Todas as 7 cartas seguem esse critério: elogio, repreensão. Tem 2 cartas que só recebem elogio, e tem uma carta que só recebe repreensão. Uma das cartas que só recebe elogio é esta. O que a Bíblia quer dizer para a gente? Meus irmãos, quando nós realmente aprendemos a amar a Deus, a amar os nossos irmãos, nós começamos a viver vidas mais irrepreensíveis, vidas mais aceitas pela pessoa do Senhor. Então, a igreja de Filadélfia, igreja que manifestava o amor fraternal, ela era uma igreja irrepreensível. Em todas as 7 cartas, a palavra de Deus fala ao anjo da igreja. Pode observar, em nenhuma das cartas está escrito a igreja. É sempre ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? Há o pensamento de que esse anjo da igreja seja um ser espiritual que toma conta de cada igreja. Isso é impossível. Não é possível. Por qual razão? Eu queria que você observasse, por favor, capítulo 2, versículo 14. O que diz aí? Tenho, todavia, contra ti. Deus está dizendo, Cristo está dizendo que tem contra aquele anjo. Sabe por que o anjo não pode ser um ser espiritual aqui neste caso? Porque Deus jamais vai ter alguma coisa contra um anjo eleito. Não pode ser um anjo eleito, não pode ser um daqueles anjos que não caíram com Satanás, porque o anjo que não caiu não erra.
Então Deus jamais diria para um dos seus anjos que não caíram: tenho contra ti. Não pode. Um anjo é um ser irrepreensível, e Deus não vai ter nada contra um ser irrepreensível. Este anjo aqui é o responsável humano pela igreja. Anjo na Bíblia geralmente se refere a seres celestiais, mas muitas vezes também se refere a seres humanos. E neste caso aqui, está falando do responsável humano pela igreja, a figura do pastor. Isso daqui, meus irmãos, nos leva a considerar a séria responsabilidade do ministério pastoral. Todo pastor responsável por uma igreja local, ele vai estar diante de Cristo um dia. E Cristo poderá dizer a muitos: tenho contra ti. Eu creio que é uma palavra vinda de Cristo que deve encher o coração de todo pastor de temor. Ministério pastoral é algo muito sério. Se os irmãos gostam do livro de Juízes, os irmãos devem se lembrar como é que termina aquele livro. Sabe qual é o último verso do livro de Juízes? O último verso termina assim: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O livro de Juízes foi marcado por um período de apostasia. Apostasia como nunca houve em nenhum período de Israel. Por que essa apostasia? Porque a Bíblia fala: não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Meus irmãos, o que a Bíblia quer dizer com isso é que Deus, em sua sabedoria, ele colocou um responsável humano sobre a igreja no seguinte sentido: ter alguém que preste conta. Num sentido individual, quem vai prestar conta sobre a sua vida é você. Mas num sentido coletivo, quem presta conta sobre a igreja é o pastor que Deus colocou ali. É o pastor que tem essa responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus coloca tanto peso sobre os ombros do pastor. Já viram aquele verso que diz assim, que se escandalizar um dos meus pequeninos irmãos, seria melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e lançasse no mar? Quer saber algo interessante? Ali está falando do pastor. Está falando que se um líder espiritual escandalizasse o rebanho, melhor seria para aquele líder amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar. Está falando de pastor. O peso sobre o ministério pastoral é muito grande. A Bíblia fala que o pastor, ele um dia há de prestar conta pelas almas das suas ovelhas. Daí a necessidade de que o pastor não seja um mercenário. Ao anjo da igreja escreve: ministério pastoral é algo muito sério. Os pastores deveriam constantemente considerar isso diante do Senhor e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim. E pedir mais: Deus, o Senhor que sabe de todas as coisas, se o Senhor vir que no futuro eu vou escandalizar o teu nome, me leva antes. O pastor que bem entender a seriedade do ministério deveria falar isso com Deus: Senhor, o justo é levado antes do dia do mal, então me leva antes de eu vir envergonhar o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, indo adiante, Jesus Cristo, quando ele se refere ao anjo da igreja de Filadélfia, ele também se identifica. E olha a forma como ele se identifica. Ele diz: o santo, o verdadeiro, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Quando ele fala do santo, ele está falando do seu caráter. Jesus Cristo é santo. Uma expressão que infelizmente tem se perdido ao longo dos séculos: a santidade devida ao Senhor. O sacerdote no Velho Testamento, ele tinha que usar uma cobertura sobre a cabeça. Eu não sei qual é o nome no momento, eu não sei se o nome é quepá. Eu sei que debaixo daquela cobertura estava escrita uma frase pela Bíblia. A Bíblia dizia que embaixo da cobertura tinha que ser escrita uma frase. O nome da frase é: santidade ao Senhor. Lá no livro de Levíticos fala que debaixo da cobertura do sacerdote tinha que estar escrito: santidade ao Senhor. Fala isso daí, o sentido, a aplicação, é para que o crente, que é um sacerdote, ele constantemente esteja na sua cabeça o conceito da santidade ao Senhor.
Quando eu falo da sua cabeça, não é do lado de fora, numa cobertura, mas é do lado de dentro, aplicado ao coração, na mente do crente. Santidade ao Senhor. Se os irmãos se lembrarem, vão perceber que o único atributo de Deus que é referido 3 vezes seguidas é a santidade. Lá em Isaías, fala que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aqui no Apocalipse, lá no capítulo 4, mais uma vez os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E meus irmãos, saber que Deus é santo, isso é pacífico, todo mundo sabe. Mas sabe o que a Bíblia diz também? Sede santos, porque eu sou santo. O que isso quer dizer? Que Deus quer comunicar a santidade dele ao seu povo. A nossa compreensão da santidade do Senhor deve nos levar a procurar levar uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais próxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Cristo é santo, verdadeiro, e fala que Ele abre uma porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Isso está falando da sua soberania. O que Cristo faz, ninguém desfaz. E o que Cristo não quer fazer, ninguém consegue fazer. É importante, muito importante, que nós consideremos a soberania de Cristo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Quando Cristo abre uma porta, ninguém fecha, meu irmão. É a soberania de Deus. E quando Cristo fecha uma porta, ninguém abre. É a soberania dele. Sabe de que forma que isso se aplica na nossa vida? Nós precisamos aprender na vida cristã com quem que a gente tem que perseverar e com quem que nós não precisamos insistir. O que eu quero dizer com isto? Às vezes, pensar aqui numa aplicação, o rapaz vai entrar no namoro e o rapaz começa a insistir com a moça. Ele chega na moça e fala: olha, eu estou interessado em você, quero te namorar e tudo. Aí a moça fala: eu vou orar. Tá bom. Aí a moça pede, vamos supor, 7 dias para orar. Depois de 7 dias, a moça fala: olha, eu não senti paz. Aí o rapaz o que faz? Ele insiste. Ele fala: ora mais 7, ora mais 15, ora mais 30. É uma aplicação no seguinte sentido: meus irmãos, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Se for do Senhor, não precisa insistir com as pessoas. Se for do Senhor, não precisa insistir com as pessoas. E se não for do Senhor, você tem que perseverar diante dele e não diante das pessoas. Tem que clamar a ele. Um exemplo: os irmãos sabem que a gente pediu aprovação da igreja para fazermos um retiro na praia este ano. Então, o local que a gente foi no ano passado, aliás, o local que a gente foi neste ano, infelizmente não vai dar para a gente ir no ano que vem. Quer dizer, já está fechado com outra igreja. O dono, quando ele conversou comigo, ele falou: pastor, se o senhor quiser muito, eu mudo minha palavra lá com outro dono, com outra igreja. Eu falei: não, meu irmão, as coisas de Deus não são assim. Deus abre porta, Deus não abre janela. Quando é de Deus, não precisa insistir, meu irmão. Quando ele abre a porta, ninguém fecha. E quando ele fecha, não adianta insistir com as pessoas. Quando ele fecha, ninguém abre. Nós precisamos entender que Deus está no trono, tanto para o sim, quanto para o não. O que acontece normalmente é que quando Deus diz sim, a gente fica alegre. Mas quando Deus diz não, a gente quer chegar lá na porta com o pé de cabra. E quer insistir na porta. E quer arrebentar a porta. E quer arrombar a porta. Assim não funciona. É por isso que muitas vezes nós acabamos nos machucando depois. Porque Deus fechou a porta e a gente está ali esmurrando a porta, querendo que a porta abra de qualquer jeito. Isso é no namoro. Isso é na insistência para o casamento. Isso é numa tentativa de uma iniciativa ou outra que a gente toma na vida. Precisamos entender: quando Deus abre a porta, ninguém fecha. E quando Ele fecha, não adianta, ninguém abre. Não adianta pé de cabra, não adianta esmurrar a porta. Precisamos saber com quem insistir, com Deus, e com quem não insistir, com as pessoas. É sempre o Senhor no trono. Versículo 8 ele diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Essa expressão que ele usa, conheço as tuas obras, em todas as cartas está escrito. Está escrito 7 vezes: conheço as tuas obras. A título de curiosidade, 2 verso 2, conheço as tuas obras.
2, verso 9, conheço as tuas obras. 2, verso 13, conheço as tuas obras. 2, verso 19, conheço as tuas obras. 3, verso 1, conheço as tuas obras. 3, verso 15, conheço as tuas obras. Meus irmãos, por que Cristo faz questão de repetir isso? Por que constantemente Ele está falando, conheço as tuas obras? Ele conhece, meu irmão. Ele sabe pelo que você está passando. Ele sabe a disposição do seu coração. Isso deve despertar em nós duas atitudes. Uma atitude de alegria. Uma atitude de profunda alegria. Cristo nos conhece. Ele sabe da nossa tribulação. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe da nossa luta. Ele sabe da nossa intenção. Eu fico pensando naquela situação onde Cristo estava no templo e Ele começou a perceber a oferta das pessoas. E Ele viu as pessoas jogando sacos cheios de moeda. E Ele viu também uma viúva jogando apenas 2 moedinhas. E Cristo ali, Ele mostrou que realmente conhece as nossas obras. Ele disse, essa viúva deu mais do que todos os outros. As pessoas estranharam, puxa, por quê? Conheço as tuas obras. Eu conheço a vida dessa viúva. Eu sei a dificuldade que foi para essa viúva fazer essa pequena oferta. Ela realmente deu mais. Conheço as tuas obras. Meu irmão, Cristo conhece a tua vida. Cristo conhece a disposição do seu coração. Cristo nos conhece. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe do meu assentar ou do meu levantar. A palavra nem me chegou à boca ainda, e tu já conheces por inteiro. Tu me conhecias quando estava no ventre materno, aquele ser ainda disforme, e meus dias já estavam escritos no teu livro. Conheço as tuas obras. Meus irmãos, Cristo nos conhece. Cristo sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades. Isso deve despertar em nós um senso de alegria. Mas, meus irmãos, também deve despertar em nós um senso de temor. É a seguinte ideia: eu fico alegre por saber que Deus não se esquece de mim, mas eu tenho que ter um temor de não me esquecer de Deus, porque quando nós nos esquecemos de Deus, aí a coisa pega. Aí realmente nós acabamos dando passos que mais cedo ou mais tarde nós vamos prestar contas diante do Senhor. Conheço as tuas obras. É motivo de consolo, mas também é motivo de grande temor. Tem uma musiquinha infantil: cuidado o olhinho com que vê, cuidado o pezinho com que pisa, cuidado o mãozinho com que toca. O Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, olhinho com que vê. Meus irmãos, essa música tem um quê de positivo, mas também tem um quê de negativo. Me permita fazer uma crítica a ela. É um quê de positivo no sentido de que Deus está sempre nos observando, Ele toma conta da gente. Não existe um momento na nossa vida onde nós estejamos desamparados. Isso é positivo. Mas sabe o que é negativo? Não fica parecendo que Deus ele está com a varinha na mão, olhando para a criança, esperando a criança pisar no local errado para Deus ir lá e tim, com a varinha? Eu não sei, é só na minha mente que fica essa ideia. O que eu quero dizer com isso é que a certeza de que Deus está olhando para mim deve despertar temor, mas também deve despertar alegria. Temor no sentido de eu tomar cuidado com a minha vida, mas alegria no sentido de saber que eu estou desamparado. Deve despertar alegria, mas também deve despertar temor. Não pode ficar apenas um dos dois. Tem que ser essas duas atitudes. Indo um pouco adiante. Versículo 8 fala: eis que tenho posto de ti uma porta, a qual ninguém fecha. Qual é essa porta que ninguém pode fechar? O período histórico dessa igreja de Filadélfia é o que nós chamamos de período missionário. Foi desde o ano de 1700 até 1900 e pouco. Meus irmãos, nesses 200 anos, a igreja fez mais por missões do que nos 2000 anos passados. O maior período missionário da igreja foi no período chamado de Laodiceia. A porta que Deus abriu e ninguém pôde fechar é a porta de missões. É a porta de falar de Cristo ao povo perdido. Foi neste período onde muitos morreram,
mas onde também muitos vieram a crer, porque Deus realmente abriu uma porta. Existe uma porta aberta diante da igreja de Cristo, a porta de se pregar o evangelho ao perdido, a porta de se falar do amor de Deus. Essa é a porta aberta diante de nós, essa é a porta pela qual nós devemos entrar, essa é a porta pela qual nós devemos passar, a porta da obra missionária. Mas também é a porta da salvação, a porta aberta diante do mundo perdido, a porta pela qual as pessoas precisam entrar, e é onde Jesus Cristo diz: eu sou a porta, aquele que passar por mim será salvo, entrará, sairá e achará passagens. A porta é missões, a porta é salvação, mas é também uma porta de oração. Eis aí algo que ninguém consegue tomar de nós. Tem uma porta aberta diante de ti, que ninguém consegue fechar. Meu irmão, pensa aí, tem alguma situação na sua vida que alguém pode te impedir de orar? Situação nenhuma. Pastor, eu trabalho numa empresa e eu gostaria de ter mais tempo para orar, mas a empresa não deixa eu tirar 15 minutos. Meu irmão, a Bíblia fala: orai sem cessar. Enquanto você estiver trabalhando, fica com a mente em oração, aquela oração silenciosa dentro do seu coração. É uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porta aberta por Cristo, porta de salvação, porta de missões, porta de oração. Ele diz, continuando o versículo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto uma porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos pensar um pouco nessas palavras de Cristo. Eu creio que a centralidade do texto é esta, o mais importante do texto: conheço as tuas obras, que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que Cristo está elogiando aqui? A força da igreja não era, porque ele diz: tens pouca força. Ele está elogiando o fato da igreja ter lembrado-se da palavra do Senhor. Meus irmãos, o fato é que quando nós olhamos para nós mesmos diante de Deus, eu tenho certeza que todo mundo se imagina muito fraco, todo mundo se imagina muito limitado. E olhando para nós diante de Deus, realmente nós somos fracos, nós somos limitados. Mas não é força que Deus está procurando em nós. O que Deus está procurando em nós é obediência, é fidelidade. Eu queria pensar com os irmãos sobre aquela situação onde tem um gigante afrontando o exército do Deus vivo. E de repente chega um adolescente, um jovem em torno de 15 anos, Davi. E aquele adolescente, filho caçula, ele vai enfrentar esse gigante. Aquele adolescente tinha força? Claro que não tinha. Mas onde Cristo diz: conheço as tuas obras, que tens pouca força. O que Davi disse para aquele gigante? Ele disse: eu vou contra ti em nome do Deus vivo. É onde a palavra de Deus está dizendo: mas lembraste o meu nome e guardaste a minha palavra. Meus irmãos, precisamos entender isto. Não é a força que nós temos, não são os recursos que nós temos, é a nossa disposição em fazer uso do nome do Senhor, em guardar a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras, que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e lembraste do meu nome. Aquele escravo no Egito, aquele jovem escravo no Egito, José, vendido pelos seus irmãos, escravo na casa de Potifar. De repente chega a esposa de Potifar e se insinua para ele. Isso é mais do que conhecido, chega a ser repetitivo. Mas o que José diz ali? Cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Lembraste do meu nome. Era um jovem fraco, estava ali como escravo, mas lembrou-se do nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos lembrarmos mais do nome do Senhor e nos lembrar mais da palavra do nosso Senhor. Tem uma música do cantor cristão que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. E é isso mesmo, meus irmãos. Não é do forte, não é do que corre melhor, é daquele que realmente é fiel diante de Deus, daquele que realmente não nega a palavra do Altíssimo. Uma curiosidade importante: a palavra grega para fé é uma palavra chamada pistos.
Essa palavra se traduz de duas formas. Se traduz como fé e como fidelidade. É o que Cristo está dizendo aqui. Mas guardaste a minha palavra. Cristo está elogiando a fidelidade daquela igreja, o compromisso daquela igreja. Meus irmãos, eu vou dizer algo muito sério. Não é possível crer sem ser fiel. Não é possível crer sem obedecer. A igreja, desde Martinho Lutero, a igreja tem batido na tecla da salvação pela fé. E é uma tecla que nós precisamos bater. Mas eu não sei em que momento da história que as pessoas começaram a entender que era só crer e não precisava obedecer. Eu não estou dizendo que a salvação é pela obediência, mas eu estou dizendo, afirmando e testificando que a verdadeira fé leva à obediência. É o que Cristo está dizendo aqui. Mas guardaste a minha palavra. Meus irmãos, eu gostaria de ver alguns textos com os irmãos. Observe o Evangelho de João, capítulo 14. Eu gostaria de falar um pouco dessa obediência que havia na igreja de Filadélfia. Mas guardaste a minha palavra. João 14, Cristo diz algo muito importante aqui, versículos 15 e 21. Verso 15 ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Capítulo 15, versículo 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Eu não sei como, e eu não sei em que momento da história da igreja, mas infelizmente o evangelicalismo tem trazido a seguinte ideia: você só precisa crer, não precisa obedecer. Salvação realmente é apenas pela fé, mas a fé que salva é a fé que leva à obediência. Meu irmão, é muito importante nós entendermos isto, porque pode dar-se o caso de eu ainda não ter a fé salvadora e achar que tenho. E Cristo, ele faz questão de dizer: olha, tens pouca força, mas eu sei que guardaste a minha palavra. Meu irmão, olha, a questão não é a nossa força, a questão é a nossa fidelidade, nosso compromisso com a palavra do Senhor. Me acompanhem, por favor, no outro texto. Olha 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Este é um daqueles versos que precisava muito estar guardado em nossos corações. Às vezes nós podemos achar que o fato de nós pertencermos a uma igreja evangélica, nós podemos achar que o fato de alguém fazer parte de alguma atividade religiosa, que isso é o suficiente para que essa pessoa realmente seja salva. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que qualquer ativismo religioso. Precisamos entender que a obediência aos princípios da palavra de Deus é o que fará com que Jesus Cristo diga para nós: conheço as tuas obras, que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Meus irmãos, sejamos aqueles de tal forma conhecidos por Jesus Cristo, aqueles que realmente têm guardado a palavra do Altíssimo. Tem uma situação que é muito comum no meio evangélico. Às vezes, nós percebemos em nós algumas atitudes que não condizem com a palavra de Deus, e nós não queremos nos desprender dessa atitude. Sabe o que nós costumamos dizer? Eu tenho que ser sincero, se eu faço, eu tenho que dizer que eu faço. Realmente, não é para mentir.
Mas também não é para continuar fazendo. Se sabe que é errado, deixa. Eu queria que você observasse este verso aqui, falado também por Cristo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Desculpem, meus irmãos, é Mateus, Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas capítulo 12, versículo 47, onde diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ele está dizendo que aquele servo que sabia o que devia ser feito, mas não fez, conheceu a vontade do Senhor, mas não se aprontou, este será punido com muitos açoites. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que para nós, infelizmente, o que está faltando não é conhecimento. Para nós, o que realmente está faltando é a prática daquilo que nós já conhecemos. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, nós podemos testemunhar do nome do Senhor com os lábios, mas negar o seu nome com as nossas atitudes. Lembra o que Cristo disse para os fariseus? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. É o perigo da desobediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Entendamos isto. Aquele que conheceu a vontade do Senhor e não fez essa vontade, será punido com muitos açoites. A palavra de Deus usa a mesma expressão para a fé e para a fidelidade. Não tem como crer e não ser fiel. Não tem como crer e não obedecer. Lembra-se da galeria dos heróis da fé? Hebreus 11. Fala que Noé creu. E porque Noé creu, Noé construiu uma arca. Lembram-se quantos anos Noé passou para construir aquela arca? 120 anos, uma fé que levou à obediência. Fala que Abraão creu, e porque Abraão creu, ele saiu da sua parentela e foi para o local onde Deus mandou. Fala que Moisés creu, e porque Moisés creu, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e foi sofrer com o povo de Deus no deserto. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Que a verdadeira fé leva à obediência. E nós precisamos nos questionar isto. Como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso critério de obediência? Tem algum princípio da palavra que você sabe que não está praticando? Jovem, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus diz que não existe julgo desigual entre crente e incrédulo, que nós não devemos entrar nesse julgo desigual. Você tem disposição de entrar no namoro com uma pessoa que não é crente? É desobediência à palavra, é desobediência a Deus. Mas a gente joga esse princípio para o jovem. Meu irmão, julgo desigual também fala de sociedade, crente com incrédulo. Você realmente entraria numa sociedade assim? É a palavra de Deus que está dizendo, princípios da palavra. Na Idade Média, existia uma brincadeira muito cruel, uma brincadeira que hoje o direito dos animais com certeza processariam. Os nobres, nos seus castelos, eles colocavam naquela parte mais abaixo um tacho com mel dentro. E embaixo do tacho eles colocavam fogo. Então o que acontecia? O tacho ia esquentando e o mel ficava borbulhando. Os irmãos sabem que líquido quente queima, e líquido viscoso queima mais ainda. Líquido viscoso, que é o caso do mel. Então ficava aquele tacho com aquele mel borbulhante, aquele mel fervente. E o que acontece com qualquer substância quando está quente? Exala cheiro. Esse tacho cheio de mel quente, com aquele cheiro que subia na narina de todos, eles colocavam um urso naquele local. Todo mundo sabe que o urso gosta de mel. O que o urso fazia? Atraído pelo cheiro, ele encostava no tacho e colocava um focinho para lamber o mel.
mel quente sapecava, queimava o focinho daquele urso. E ele saía em volta, dando aqueles grunhidos, eu não sei qual é a expressão que a gente usaria para o urso, dando aqueles grunhidos de dor. Os nobres nos castelos, eles ficavam olhando para aquilo e achando engraçado. Quando o focinho do urso ficava um pouco mais, quando a dor passava um pouco mais, ainda que queimadura não passe tão fácil, o urso, atraído pelo cheiro do mel, mais uma vez ele voltava e colocava o focinho naquele tacho de novo. Ainda que, pela experiência, era para ele saber que aquilo iria machucá-lo. O princípio da desobediência é o mesmo, meus irmãos. Nós sabemos que ir de encontro à palavra de Deus é errado, mas às vezes o pecado, às vezes a desobediência, nos atrai tanto com seu cheiro, que nós mesmo sabendo que é errado, nós fazemos igual o urso, colocamos o nosso focinho naquele mel quente. Meus irmãos, entendamos isto. Quem sabe o que deve fazer diante de Deus e não faz, quem não cumpre a palavra do Senhor, este será punido com muitos açoites. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, sejamos ouvintes praticantes. É o que a palavra de Deus diz: conheça as tuas obras, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, voltando para aquele texto, para nós encerrarmos, um último princípio que eu gostaria de colocar aqui diante de todos, versículo 11 diz assim: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cristo ele faz questão de dizer que isso tudo é diante da iminência da volta dele. Cristo pode voltar a qualquer momento, ele vem sem demora. Ele faz questão de dizer à igreja: a qualquer momento eu estou chegando. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma expressão popular que diz assim: nadou, morreu no seco, ou nadou e morreu na praia. É o que Cristo está dizendo aqui. Conserva o que tens. Você que tem valorizado a palavra do Senhor, conserva. Não abra mão disso que você tem, não abra mão desses princípios espirituais, para que essa coroa que hoje você tem não te seja tomada amanhã. Meu irmão, você que tem valorizado a palavra do Senhor, a sua vida com Deus, não permita que por alguma razão, descuido, tentação do mundo, você venha abrir mão disso que você tem. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome estará com ele. Meus irmãos, o novo nome de Deus, o nome do Senhor, ele estará conosco na glória, mas é preciso que esteja conosco também aqui nessa vida. Nós somos realmente conhecidos no mundo pelo nome de Deus? As nossas atitudes podem ser conhecidas pelo nome do Altíssimo? A nossa vida realmente pode ser conhecida pelo nome do Alto? Entendamos isto. A vida cristã não pode ser apenas uma vida nominal, tem que ser uma vida prática, tem que ser uma vida vivida realmente pelo princípio da obediência. E que Deus nos abençoe. Eu vou pedir a todos para nós curvarmos nossas cabeças e pedir para que nós encerremos orando, falando com Deus neste momento. Eu queria pedir para que o irmão orasse nesse sentido: Deus, nós realmente cremos que o Senhor vem sem demora. Se de repente você não tem trazido essa fé no seu coração, pede a Deus para que te fortaleça nisso. Deus, eu reconheço que eu realmente tenho pouca força, o Senhor sabe disso, eu sei também. Mas lembra, o que é importante diante de Deus não é a força, é a obediência. Princípio de realmente obedecer o Senhor. Deus, dá-me força para realmente obedecer a Ti. Que eu não seja apenas mais um ouvinte, mas que eu seja um praticante. Em nossos dias, o que está faltando não é conhecimento de Deus.
o que está faltando é praticar aquilo que conhecemos. Deus, nós queremos pedir ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que nós realmente estejamos sempre olhando para Cristo, e por olharmos para o Senhor, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, o Senhor disse que Cristo viria sem demora, e nós pedimos para que o Senhor apresse a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos estar com o Senhor. E nosso Pai, no tempo que nos resta aqui na terra, não permita que a nossa coroa seja tomada, que nós realmente estejamos conservando e que nós temos. Despeça-nos em paz para as nossas casas, que a noite, ó Pai, seja um culto onde haja salvação de vidas. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Antes de cantar o pós-lúdio, temos aqui alguns jovens. Podem ir. Meus irmãos, aqui é uma oportunidade de nós glorificarmos ao Senhor. Esses jovens estão aqui voluntariamente. Outros também gostariam de estar, mas não estão na igreja aqui hoje. Do que se trata? Quando nós fizemos o nosso retiro, tudo foi uma bênção. Tudo foi uma bênção. Mas aconteceu uma brincadeira que acabou sendo mal interpretada. Aconteceu uma brincadeira que foi mal interpretada. É aquilo que a Bíblia fala: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Às vezes nós podemos fazer algo que no momento nós não pensamos direito, mas depois nós percebemos que não foi o ideal. Então esses jovens estão aqui à frente, voluntariamente, eles quiseram estar aqui, e eles vêm aqui manifestar o arrependimento deles diante dessa brincadeira que para alguns acabou causando esse mal entendido. Qual foi a brincadeira? Quantos aqui já ouviram falar da Dança do Siri? É um programa que tem numa TV. Então eles fizeram essa brincadeira em separado, não estavam conosco. E eles gravaram essa brincadeira e, por verem que não tinha problema nenhum, eles colocaram no e-mail que eles tinham na internet. Quando a gente percebeu, a gente conversou com eles, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Em 4 anos que eu estou aqui na igreja, poucas vezes eu vi pessoas tão quebrantadas em reconhecer algo que foi errado. Poucas vezes eu vi a atitude que tanto me abençoou. Já vi em outras pessoas, mas confesso que não era tão comum. Normalmente a gente tem que insistir com a pessoa que é errado para ela reconhecer. E os jovens não. Os jovens, eles foram muito humildes em entender que não foi sábia a brincadeira feita. O erro precisou ser reparado. Então eles retiraram da internet, colocaram ali uma mensagem explicando por que tiraram, que realmente a ideia não foi boa. E aconteceu também uma outra coisa, mas aí já não foi com os jovens, foi apenas com 2 moças. Apenas com 2 moças. Em separado, ninguém viu. Em separado, elas se deram ao direito de tomar banho de sol apenas de biquíni. Biquíni composto, mas apenas de biquíni. Elas conversaram com a gente, entenderam que era errado também e pediram perdão. A nós, como igreja, nos vale fazer 2 perguntas. Primeiro, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quem entre nós que nunca tomou uma atitude impensada, que depois percebeu que não deveria ter feito assim? Há alguém que nunca tomou uma atitude assim impensada, que depois dissesse: puxa, eu não deveria ter feito assim? Eu já tomei umas 2, que hoje eu acho até um motivo de graça, mas que na época eu falei: puxa, não era para eu ter feito assim. A segunda pergunta que nós devemos nos fazer é aquela de Jesus Cristo, quando ele disse assim: quem não tiver pecado? Puxa, só 2 ou 3 pessoas conhecem esse verso? Deixa eu perguntar para a igreja toda. Quem não tiver pecado? Isso mesmo, isso mesmo. Eu quero dizer que eu fiquei muito abençoado com a vida desses jovens pela atitude que eles tiveram. E quanto a essa questão do biquíni, uma das moças disse o seguinte: nunca mais. Estou citando isso só para servir também de exemplo para todos nós. Meus irmãos, princípios da palavra é realmente para a nossa proteção, é realmente um cuidado de Deus com as nossas vidas. Então, os jovens estão aqui. Eu gostaria de perguntar aqui, como o pastor Infante costuma perguntar: quem é que perdoa? Graças a Deus. Graças a Deus. Tem alguém aqui que teria a coragem de atirar a primeira pedra?
Que direito seu também. Tem não, né, minha irmã? Tem não. Não tem mesmo não. No povo de Deus não tem mesmo não. Então, meus irmãos, como Cristo disse para aquela mulher, vá, não peques mais. Deus abençoe os irmãos, viu? Meus irmãos, é isso. No meio do povo de Deus, pode acontecer mal entendido. Agora, é mal entendido, fácil de se resolver, porque nós temos a cruz de Cristo. Então, com o pós-lúdio, o culto estará encerrado.